Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Há um ar de conclave, Francisco vai renunciar. É o que tudo indica, segundo diferentes fontes, vindas diretamente de vaticanistas, de bastante credibilidade e de diferentes pontos de vista também. Não só aqueles da esquerda, mas também aqueles do centro, como aqueles da direita. Todos estão como que trazendo indícios que mostram que é muito provável que Francisco, em breve, no médio prazo pelo menos, lá por dezembro deste ano, ou algo assim, renuncie ao papado pós-conciliar. Isso é algo que estará em nossos comentários e para que nós possamos chegar a algumas conclusões a partir disso, primeiro vamos às notícias. Então eu trago para você o que há de principal nesse respeito, que nós temos até o momento sobre isso. Em primeiro lugar, quem trouxe a notícia foi o senhor Antônio Sotti. Para quem não conhece, ele é um vaticanista bem informado e uma pessoa bem conhecida, sobretudo nos círculos conservadores. Ele é daqueles que defendem a tese chamada bentovacantismo, que diz que Bento XVI ele continuou sendo Papa. Ele escreveu um livro famoso na época, não é Francesco, não é Francisco, dizendo então que Francisco não foi eleito validamente e que Bento XVI continuava, portanto, sendo Papa. Bem, mas isso não é tanto o que nos faz voltar a nossa atenção para ele como uma pessoa bem informada nesse respeito, no tocante a renúncias e a outras coisas que acontecem nos bastidores do Vaticano. O que nos chama a atenção principalmente é que ele, em 2011, em setembro de 2011, já havia dito que fontes no Vaticano diziam, e parece que até do próprio Bento XVI, se ouvia que ele iria renunciar. E efetivamente assim aconteceu, com um certo atraso. Ele esperava que isso fosse acontecer lá por abril de 2012 e aconteceu um pouco depois, provavelmente por causa das contingências da vida e da própria agenda de Bento XVI, mas ele dizia isto aqui em 2011. O Papa não rejeitou a possibilidade de sua renúncia quando completar 85 anos em abril do próximo ano. Pois bem, 85 anos é justamente a idade que Francisco vai completar em dezembro, 17 de dezembro deste ano, de 2021. Ele vai chegar aos 85 anos. E se vocês prestam atenção nas notícias, Francisco, desde 2014, por aí, ou pouco, ou até antes, na verdade, ele vem dizendo que ele pode seguir o exemplo de Bento XVI, que o seu pontificado não vai ser longo. Ele falou uma vez em 5 anos. E já em 2019 se falava que ele não iria além de 2020. Então não é uma coisa nova também. A mesma coisa com a questão da missa tridentina. Lembra quando eu falei aqui que já havia, já de muito tempo, esse projeto de leis mais severas contra a missa tridentina, que eles estavam planejando e que houve então toda uma organização nesse respeito, isso no curso de anos. Então, a mesma coisa que acontece com essa questão da renúncia, é algo que nós vemos aparecer em diferentes ocasiões, mas que agora já se começa então a falar sobre o assunto de uma maneira mais plausível, entende? Do que algo que está lá no futuro remoto. E um dos motivos é que os 85 estão chegando. Francisco tem atualmente 84 anos e fará 85 anos precisamente no dia 17 de dezembro. E a notícia, a palavra que corre nos bastidores no Vaticano, diz Antônio Sotti, é que por ali mesmo, diz que o próprio Francisco disse isso, que talvez em dezembro já tenha um novo Papa. Está bem? Então essa é a notícia principalmente veiculada por Antônio Sotti no jornal Libero. No jornal e também no blog El Straniero de Antônio Sotti, o qual basicamente faz a seguinte afirmação: rumores no Vaticano. Há um ar de conclave. No Vaticano, sempre mais insistentemente se fala sobre um novo conclave. Francisco, de fato, teria manifesto a intenção de sair. Sabe? Então, esta é a manchete. Tantan in Vaticano, tira área de conclave.
Rumor no Vaticano, há um ar de conclave. Esse é o tópico e Soti então vai desenvolver esse tema e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Ele vai falar sobre a doença de Francisco, sobretudo não é tanta a questão da idade, diz Antônio Soti, mas a questão da saúde de Francisco, que ficou mais evidente em 4 de julho, mês passado, por ocasião daquela cirurgia que ele teve que fazer. A realidade é que há quem diga, e parece ter algum fundamento, que a estadia de Francisco no Hospital Gemelli, na Policlínica Gemelli, não foi uma coisa planejada. A cirurgia, dizem, não foi planejada. Isso teria sido algo menos habitual, tranquilo, programado, como se tem colocado na mídia. Está bem? E o Vaticano não parece ter sido tão transparente nesse respeito, como é talvez em outras questões. Então, não houve uma abertura para os jornalistas ou uma transparência no sentido de deixar mais claro realmente a situação da saúde de Francisco e ficou-se muito nas especulações e nas hipóteses jornalísticas, o que atraiu a crítica, inclusive, de um senhor que é, sem dúvida nenhuma, pró-Bergoglio. Esse senhor aqui, Luiz Badilha Morales, ele é um chileno, inclusive por muito tempo trabalhou na Rádio Vaticana e antes disso, certamente ele fazia parte do governo Allende no Chile. Sim, comunista, o governo Allende. E, no entanto, ele, por conta do governo militar, então ele teve que sair e aí o que acontece? Ele foi para o Vaticano trabalhar, onde ele era mais bem-vindo. E aí, então, ele continuou a sua militância e, obviamente, é um homem bastante pró-Francisco, pró-Bergoglio. Então, não é uma pessoa que nós vamos entender como alguém tendencioso. De repente, a gente pode dizer assim, que o Antônio Soti já tem umas visões negativas de Francisco, ele quer que ele renuncie mesmo e está falando isso. Não, na verdade não. A primeira fonte que ele cita realmente é o editor do site Il Sismógrafo, o senhor Luiz Badilha, que justamente vai reclamar da falta de transparência do Vaticano. E um dia depois, ele vai observar que a doença do Papa Francisco era severa e degenerativa, que poderia ser crônica. E o site Infocatólica, em 10 de agosto, bastante tempo depois, afirmava que a saúde do Papa não é o que dizem. Entenderam? Então, já temos aqui um problema então de saúde que talvez não é tão simples assim. Esse é um aspecto apenas, certo? Um aspecto apenas. Tem essa questão do problema de saúde de Francisco, que não é lá grande coisa, não é tudo o que estão dizendo, o homem já saiu da sala de cirurgia, não precisa mais usar bolsinha, já vai fazendo tudo o que é o que é da sua rotina, da sua agenda antiga e tudo mais, sem qualquer dificuldade e restrição. Bem, não é por aí. Essa é a primeira observação que você tem a fazer. A saúde dele não está em tão bom estado como se diz e a vida dele não será mais como antes. E nesse respeito também se coloca a possibilidade, então, dele, já tendo em vista a piora da sua saúde, renunciar antes que fique fraco demais. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Antes disso, vamos falar de um outro ponto de vista. Agora, não da saúde de Francisco, mas da saúde da igreja. Está bem? Isso aqui é uma outra perspectiva de um outro vaticanista, um homem que trabalhou mais de 40 anos, cobrindo as notícias relacionadas à igreja na Itália e, sobretudo, ao Vaticano. Este é o senhor Sandro Magister. Ele é muito conhecido, muito famoso, na verdade, nesses círculos de informação católica, enfim, no mundo de notícias católicas, e também escreveu vários livros sobre o episcopado na Itália, enfim, sobre assuntos da atualidade. E ele vai justamente colocar o papado de Francisco como um papado de muita tensão e de decadência, e que colocou a igreja pós-conciliar em uma situação de mal-estar, de mau estado de saúde espiritual. Nós sabemos que Francisco já falou sobre a hipótese da renúncia, mas como algo em um futuro distante. Porém, Sandro Magister vem mostrar que aquilo que era distante antes, na verdade, agora, quem sabe, é mais atual do que parece. Essa hipótese tornou-se atual e bastante plausível. Sandro Magister,
em 3 de julho, escreve: conclave à vista, todos a tomarem distância de Francisco. Esse é o artigo que nós resumimos aqui. Ele vai comentar sobre 2 livros que são bastante impressionantes, não tanto pelo que eles dizem, porque afinal de contas há muitos livros críticos ao pontificado de Francisco. O próprio Sotti escreveu um, eu acabei de mencionar, Non è Francesco, e tem muitos outros livros falando aí contra Francisco. Nós sabemos muito bem disso. Porém, o que é interessante, mais impressionante no caso desses 2 livros que Magister vai comentar, é que eles são de pessoas próximas a Francisco, que não são seus oponentes clássicos, pessoas de direita, né? ou conservadores, não. São pessoas mesmo, às vezes, de esquerda. Um ali, no caso, é um sociólogo, outro é um historiador eclesiástico conhecido, inclusive próximo de Francisco, que ele recebe em audiências privadas, e, no entanto, eles estão vendo problemas no pontificado bergogliano. As 2 obras que Sandro Magister se refere são La Chiesa Brucia e Il Gregge Smarrito, a igreja queima e o rebanho perdido. E ambos diagnosticam um mau estado de saúde da igreja com uma clara piora precisamente no atual pontificado. É isso então que ele vai observar, salientando que os autores não são inimigos clássicos de Francisco. Isso mostra uma situação um pouco mais aguda na realidade, mostra uma situação mais geral de crise produzida no pontificado bergogliano. Isto é, mostra que, atualmente, a esquerda e a direita estão se distanciando de Francisco. Nós podemos olhar da seguinte maneira: os americanos e os alemães, a direita de um lado, a esquerda de outro, estão se afastando de Francisco. E o detalhe é o seguinte: tanto os americanos quanto os alemães, eles são os maiores contribuintes ao Vaticano. São as igrejas mais ricas, por assim dizer. E, portanto, é um grande prejuízo esta crise que Francisco tem produzido, tanto entre os conservadores, com a questão, por exemplo, do Biden, da comunhão a pessoas que apoiam o aborto e coisas desse sentido, Amoris Laetitia, etc., que é todo um problema que ele criou com os americanos, e de outro lado, todo o problema que foi criado com os alemães, com a questão do caminho sinodal que eles estão tomando, e, claro, toda a agenda LGBT que eles têm, tá? Agenda de bênção a casais homossexuais, etc, etc, etc. Então, nem a esquerda nem a direita querem mais, têm tanto interesse em Francisco, de certa maneira, foram frustrados por algumas decisões que ele tomou. Então, isso torna a situação dele bastante crítica atualmente. E não só isso, também as estatísticas desoladoras sobre a prática católica e as vocações, como decaíram dos tempos de Francisco, porque as pessoas ficaram escandalizadas com as palavras que ele disse, com as coisas que ele fez. Não é? Toda essa humildade de Francisco, ela teve seus efeitos. Todo esse despojamento dos protocolos, toda essa crítica aos hipócritas e não sei o que, aos fariseus, etc, etc, essa maneira rude dele de criticar as pessoas que estavam procurando viver de uma maneira reta a fé católica, procurando ser bons católicos, e as pessoas então foram chamadas de rígidos, etc. E só para falar de alguns, né? Só para falar de um setor ali que foi certamente ofendido e se sentiu mal, sentiu um grande mal-estar aí com esse papado pós-conciliar de Francisco. Então aí temos um problema. Uma outra situação, claro, são os escândalos morais. A gente pode falar de vários casos, tem vários casos de escândalos morais sob o pontificado dele, e as controvérsias doutrinais, que são mais da nossa alçada, que nós tratamos mais aqui, é o nosso enfoque principal. Eu falei de algumas opiniões dele num vídeo anterior, que eu fiz respondendo ao canal Santa Carona, e são opiniões tão ultrajantes, são tão contrárias à moralidade, não digo só católica, mas mesmo natural, que as pessoas que pretendem seguir Francisco e ser fiéis a Francisco simplesmente fazem de conta que não existem essas opiniões e que ele não disse isso. Tal é a situação deste homem. Quer dizer, as pessoas, para não poder abandoná-lo, fecham o ouvido para as coisas que ele diz, não é? E é mais ou menos essa a situação, então, do ponto de vista
da doutrina, está bem? Então isso fique claro. Eu acredito que esse nosso pequeno resumo aqui já ajudou a entender mais ou menos a substância desses artigos. Agora vamos para o problema de saúde novamente. Quer dizer, para um homem ativo como Bergoglio, isto ainda comenta Soti, o problema de saúde incide pesadamente. Em La Nación, jornal argentino, próximo de Francisco, falava-se da idade avançada, que não se deveria esperar ficar tão débil para renunciar. Isto é um comentador próximo de Francisco também, que fala sobre isso. Antes de deixar que a idade o debilite de uma tal maneira que as coisas do Vaticano fiquem por conta da burocracia, ele deve tomar um ato de coragem e renunciar, antes que fique tão ruim para poder fazer isso, como foi o caso, parece, de João Paulo II. Então, para que isso não aconteça, ele deve seguir o exemplo de Bento, e ainda quando ele estiver firme e forte ali, né, para durar mais uns 8 anos, não importa, ainda assim, tome esse ato de coragem e diga: eu renuncio ao munus ou ao ministério que seja, o que seja. Há uma controvérsia atualmente sobre essa questão de munus e ministério. Bem, eu renuncio e pronto, e assim ele possa então deixar a vaga para um outro, que talvez lá por dezembro, quem sabe, vai ocupar então o lugar dele. Bem, então isso foi dito em La Nación, que é um jornal da Argentina, e além disso, Francisco, entre o sério e o cômico, isso é o que diz Antônio Soti para fechar o seu artigo, disse a alguém que na próxima primavera poderá haver um outro Papa. Então essa é o principal então da matéria. Nós vimos aqui o que disse Antônio Soti, o que disse também Luiz Bodilha sobre a saúde de Francisco, que não é o que parece. Também vimos aqui o que disse Sandro Magister em crítica ao pontificado de Francisco. Mas tem mais uma coisa que nós devemos acrescentar. É o que diz uma outra vaticanista, tá? Que vai um pouco além dos rumores sobre a renúncia de Francisco. Ela fala sobre uma outra coisa. Parece que Francisco, e essa notícia saiu no mesmo dia 23 de agosto que saiu essa notícia de Antônio Soti, está bem, isso é muito significativo. Esta vaticanista, chamada Maria Antonieta Calabró, que também é uma famosa vaticanista, escreveu milhares de artigos sobre a questão da igreja, do Vaticano, etc. Ela vai dizer, na edição italiana do Huffington Post, o seguinte: Francisco pretende estabelecer normas canônicas para a resignação papal e regulamentar ou abolir o ofício putativo de Papa Emérito. Então, esses são rumores que correm em Roma de que Francisco está preparando já leis para estabelecer essa questão de como que procede, então, para fazer a renúncia, né, de uma maneira a não gerar as controvérsias que aconteceu com a renúncia de Bento XVI, que pegou todo mundo de surpresa. Então, por um lado, nós podemos entender que ele está querendo, como diz a senhora Calabró, que ele quer evitar os inconvenientes que houve com Bento XVI, com o surgimento dos bentovacantistas, da afirmação de que ele continuaria sendo o Papa válido, e essa coabitação em que os dois acabam vestindo a batina, e aí um é Papa Emérito, o outro é Papa também, e assim ficou uma confusão na cabeça das pessoas. E para evitar isso aí, então, Francisco estaria fazendo isso. Essa é a tese da própria jornalista, porém a gente pode olhar sobre um outro enfoque aqui, já nas considerações que nós temos feito, quer dizer, talvez ele esteja preparando as coisas para a sua própria renúncia. E para tornar isso, na verdade, um dispositivo, assim como o sínodo, assim como ele está preparando um sínodo sobre o sínodo, para institucionalizar ou consolidar essa prática de sínodos e tornar isso uma prática universal, totalmente regulamentada. Assim também ele vai estar fazendo com a questão mesma do papado, se tornando, na verdade, uma espécie de um regime presidencial em que você ocupa durante um certo período e depois renuncia. Não é assim que fazem todos? É mais ou menos assim. Você pega, então, renuncia, fica um certo tempo e depois renuncia. Seria uma espécie de presidencialismo parlamentarista, porque tem também o parlamentarismo representado pelo sínodo. Os sínodos que vão acontecendo de tempos em tempos para dizer, mais ou menos,
o que as pessoas querem da igreja para aquele ano, ou para aqueles 2 anos, ou enfim, o tempo que leva de um sínodo para um outro sínodo. Então, mais ou menos isso. Porém, vamos fixar aqui no que vai nos trazer então a jornalista Maria Antonieta Calabró. Ela fala: o Papa Francisco poderia em breve promulgar uma nova lei na forma de uma constituição apostólica para regular a renúncia do Papa e especialmente o status após a renúncia de um pontífice, para evitar toda uma série de interpretações enganosas sobre a existência de 2 papas, sobre sua coabitação, sobre a tese de um papado estendido, que seria o caso de Bento XVI, continuaria sendo papa, apesar de ter renunciado, ter, enfim, cessado suas atividades como tal. Também sobre outras questões envolvendo os papavacantistas, é assim que ela fala, dos bentovacantistas, por assim dizer, né? Tudo entre aspas, porque são termos impróprios, mas bem, todos aqueles que dizem que Bento XVI é o verdadeiro papa e Francisco é o falso. Na esteira desse aí tem aqui no Brasil o professor Emílio e outros, né? Outros que têm essa posição um pouco inusual, um pouco estranha. E, claro, ela fala da possível abolição do Papa Emérito, o que eu acho bastante improvável. Eu acho, na realidade, que talvez o nome Papa Emérito pode desaparecer, mas que nós iremos caminhando progressivamente para o nada, certo? Então, é mais ou menos aquela ideia de Gustavo Corsão, num livro que eu acho que todo mundo deveria ler para ficar um pouco a par sobre essa questão da crise na igreja, o livro O Século do Nada, de Gustavo Corsão. Ele diz assim que o modernismo, ou que ele chama de progressismo na época, o progressismo, que eram essas correntes de reforma, de mudança que levaram ao Vaticano II, e sobretudo as reformas pós-conciliares, reformas doutrinárias, disciplinares, etc., ele diz que eles marcham para o nada. E assim nós podemos entender bem essa situação da crise na igreja. Ou seja, o que ainda tem de católico, eles vão pouco a pouco tirando. Começaram tirando as batinas, aí tiraram a missa tridentina, aí tiraram vários preceitos de lei eclesiástica que nós tínhamos, né? Disciplina moral, o respeito, a autoridade, todas essas coisas vão desaparecendo, pouco a pouco, não é? E assim vai se estabelecendo o nada. Ou seja, não vai ficando mais nada de católico e a gente vai chegar no fim a ser como todo mundo. Mais ou menos essa é a ideia. É acabar com a fé e ficar somente com o nada. Ou seja, a igreja deixa de ser algo sagrado, separado do mundo, para se tornar algo igual ao mundo. É mais ou menos isso aqui. Uma normalização da exceção. Aquilo que é uma coisa que não é para ser sempre. Essa questão da renúncia, né, de um papa, algo que é extremamente extraordinário. Porque o papado é uma monarquia absoluta e não existe aposentadoria para sacerdote. Isso é uma novidade também dos modernistas, essa questão de aposentadoria para padre. Não existe isso. Não existe isso. É algo para até o fim da vida. Claro que pode-se diminuir o ritmo, pode-se ter um auxiliar, não é verdade? Tem todas essas questões, fica doente, vão ter pessoas cuidando de você, mas enquanto se tem saúde, enquanto se goza de boa saúde, por que esse negócio de emérito? Isso não faz sentido. Nunca fez sentido para os católicos isso. Isso só se tornou uma possibilidade porque havia uma urgência da parte dos modernistas de substituir os antigos e colocar novos apontados por eles mesmos para transmitir as suas ideias modernas que eles estavam inculcando aí na cabeça da juventude. Está bem? Então isso tem um pouco de política aí. Mas também, claro, estabelecer essa espécie de cultura do descartável de que fala Francisco, mas que ele mesmo, no fim das contas, acaba sendo um incentivador disso. Ou seja, ficou velho, vai embora, não serve mais, não pode mais ser aqui padre da paróquia, não pode ser mais bispo da diocese, não, é incapaz, se tornou incapaz. Então, a exceção, né, em matérias eclesiásticas aí, que seria uma espécie de aposentadoria, acaba se tornando a regra. E o papado, que era para ser uma coisa que dura para sempre, é uma coisa que agora vai ter um prazo. Então seria um papado temporário em uma igreja sinodal. É isso que nos está apontando essa novidade, essa inovação da possível renúncia, da tão plausível renúncia de Francisco. E isso, evidentemente, é um fruto do Concílio Vaticano II, porque isso não existia antes. E isso começa a existir com o Vaticano II, que, de certa maneira, vai tirando aquele caráter sagrado do papado e do episcopado de uma forma geral.
E isso se realizou, sobretudo, com um gesto simbólico da parte de Paulo VI, que tirou a tiara, essa tríplice coroa aqui, que ele portava desde o dia da sua coroação, em 1963. Tirou-se a tiara, que é um símbolo do tríplice poder papal, do seu magistério, do seu sumo sacerdócio, do seu poder de governo sobre a igreja e não só sobre a igreja, sobre as nações cristãs. Então toda essa significação, o grande caráter aí místico, belíssimo, expresso na tiara papal, isso foi descartado também novamente, a cultura do descartável, não a cultura do diálogo, do encontro com a tradição, não, a cultura realmente da renúncia, do abandono das tradições genuinamente católicas. Então, Paulo VI ele já começa também com a ideia de sínodo, tem que ter um sínodo para ir consolidando as reformas do Vaticano II, e também com essa ideia de que agora a noção de um papa como um monarca absoluto, isso não pode mais ser. Isso tem que acabar. O papa é uma pessoa como qualquer outra que está aqui representando as pessoas, o sínodo do povo de Deus, que é tão largo que pode incluir até mesmo as pessoas que não são católicas e que não comungam da mesma fé, do mesmo batismo, do mesmo Senhor. Então, é realmente disso que se trata, está certo? É mais uma evolução do dogma dentro da religião pós-Vaticano II. Era isso mais ou menos que eu queria deixar claro aqui com este pequeno trabalho de exposição, então, do que nós entendemos ser uma notícia bastante provável e com muitos indícios, pelo menos. Vamos ver o que acontece. Francisco começou esse ano aí, parece, planejando e lá por meados desse ano executou efetivamente o seu intento de abolir a missa tridentina. Vamos ver se agora ele abole consigo mesmo, e assim nos deixa um pouco em paz para esperar também o que vem depois. O que será que vai suceder a Jorge Mário Bergoglio? O que será? Certamente, muito provavelmente, é alguém apontado pelo mesmo Bergoglio, que deve ser um papável. Alguns falam aí do secretário de Estado, alguns falam de outros aí da Cúria, que são papáveis. Não sei, mas é muito provavelmente que sejam pessoas mais jovens e que sejam também eles bergoglianos. Mais do mesmo. E, bem, mas isto é matéria que devemos guardar para o futuro, não podemos saber, não temos a presciência, mas o que podemos olhar realmente são para os sinais. E existem indícios. A questão da saúde de Bergoglio é uma coisa, também tem a questão realmente do mau estado, a confusão que ele produziu nesses 8 anos, que ele está por aí, e também, evidentemente, tem toda essa situação de uma regulamentação que ele está fazendo, no sentido de talvez preparar as coisas para ele poder sair. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pela atenção, por terem assistido esse vídeo. Se gostaram do nosso material, por favor, não deixem de se inscrever e também compartilhar o nosso conteúdo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.